Um curso em milagres. Capítulo 19. Alcançar a paz. Tópico 3. A irrealidade do pecado. 1. A atração da culpa se acha no pecado, não no erro. O pecado será repetido devido a essa atração. O medo pode vir a ser tão agudo que a encenação do pecado é negada. Mas enquanto a culpa permanecer atraente, a mente vai sofrer e não vai abandonar a ideia do pecado. Pois a culpa ainda a chama e a mente a ouve e anseia por ela, fazendo de si mesma uma presa voluntária ao seu apelo doentio. O pecado é uma ideia do mal que não pode ser corrigida porque, apesar disso, será para sempre desejável. Como uma parte essencial daquilo que o ego pensa que tu és, tu sempre o quererás. É só um vingador, com uma mente diferente da tua. Poderia exterminá-lo através do medo. 2. O ego não pensa que seja possível que o amor, e não o medo, seja o que o pecado realmente invoca e que ele sempre responda. Pois o ego traz o pecado ao medo, exigindo punição. Entretanto, a punição não é senão outra forma de proteger a culpa, já que o que merece punição tem que ter sido realmente feito. A punição é sempre a grande preservadora do pecado, tratando-o com respeito e honrando a sua enormidade. O que tem que ser punido tem que ser verdadeiro, e o que é verdadeiro tem que ser eterno e será repetido infinidavelmente. Pois o que pensas que é real, tu queres e não abandonarás. 3. Um erro, por outro lado, não é atraente. O que vês claramente como um equívoco, queres corrigir. Às vezes, um pecado pode ser repetido vezes e mais vezes, com resultados, obviamente, desoladores, mas sem perder o seu apelo. E, de repente, mudas o teu status de pecado para equívoco. Agora não o repetirás, simplesmente passarás e o abandonarás, a não ser que a culpa permaneça. Pois então, estarás apenas mudando a forma do pecado, admitindo que ele foi um erro, mas mantendo-o irrecorrigível. Isso não é realmente uma mudança na tua percepção, pois é o pecado que pede punição, não o erro. 4. O Espírito Santo não pode punir o pecado. Equívocos ele reconhece e quer corrigi-los todos, conforme Deus lhe confiou fazê-lo. Mas o pecado ele não conhece e nem pode reconhecer equívocos que não possam ser corrigidos, pois um equívoco que não pode ser corrigido não tem significado para ele. Os equívocos existem para serem corrigidos e nada mais pedem. O que pede punição, necessariamente, está pedindo o nada. Cada equívoco tem que ser um pedido de amor. O que é, então, o pecado? O que poderia ser, senão, um equívoco que queres manter escondido, um pedido de ajuda que não queres que seja ouvido e, portanto, queres manter sem resposta? 5. No tempo, o Espírito Santo vê claramente que o Filho de Deus pode cometer equívocos. Nisso, compartilha a sua visão. No entanto, não compartilhas o seu reconhecimento da diferença entre tempo e eternidade. E quando a correção está completa, o tempo é eternidade. O Espírito Santo pode ensinar-te como olhar para o tempo de maneira diferente e ver o que está além, mas não enquanto acreditas no pecado. No erro, sim, pois isso pode ser corrigido pela mente. Mas o pecado é a crença segundo a qual a tua percepção é imutável e a mente tem que aceitar como verdadeiro o que lhe é dito através dela. Se não obedece, a mente é julgada insana. O único poder que poderia mudar a percepção é assim mantido impotente, preso ao corpo pelo medo da percepção mudada que o seu professor, aquele que é um com ela, traria. 6. Quando és tentado a acreditar que o pecado é real, lembra-te disso. Se o pecado é real, nem tu, nem Deus o são. Se a criação
é extensão, o Criador tem que ser estendido de si mesmo, e é impossível que o que é parte dele não seja absolutamente como o resto. Se o pecado é real, Deus tem que estar em guerra consigo mesmo. Ele tem que estar dividido e dilacerado entre bem e mal. Em parte são e parcialmente insano. Pois ele tem que ter criado aquilo cuja vontade é destruí-lo e tem o poder de fazê-lo. Não é mais fácil acreditar que tu te equivocaste do que acreditar nisso? 7. Enquanto acreditas que a tua realidade ou a do teu irmão está limitada a um corpo, acreditas no pecado. Enquanto acreditas que os corpos podem se unir, acharás a culpa atraente e acreditarás que o pecado é precioso. Pois a crença em que os corpos limitam a mente conduzam à percepção do mundo na qual a prova da separação parece estar em toda parte. E Deus e a sua criação parecem estar divididos e depostos. Pois o pecado quer provar que o que Deus criou santo não poderia prevalecer sobre ele, nem permanecer tal como é diante do seu poder. O pecado é percebido como se fosse mais poderoso do que Deus. Diante dele, o próprio Deus teria que se inclinar e oferecer a sua criação ao seu conquistador. Isso é humildade ou é loucura? 8. Se o pecado é real, tem que estar para sempre além da esperança da cura, pois haveria um poder além do de Deus, um poder capaz de fazer uma outra vontade que poderia atacar e superar a sua vontade, e conferir ao seu filho uma vontade distinta da sua e mais forte. E cada parte da criação fragmentada de Deus teria uma vontade diferente, oposta à sua e em eterna oposição a ele e umas às outras. O teu relacionamento santo tem como propósito, agora, a meta de provar que isso é impossível. O céu sorriu para ele e a crença no pecado foi desenraizada nesse sorriso de amor. Tu ainda a vês porque não reconheces que o seu fundamento se foi. Sua fonte foi removida e assim pode ser valorizada só por um pequeno período de tempo antes de sumir. Apenas o hábito de olhar, procurando por ela, ainda permanece. 9. E, no entanto, olhas com o sorriso do céu sobre os teus lábios e com a bênção do céu sobre a tua vista. Não verás o pecado por muito tempo, pois, na nova percepção, a mente o corrige quando parece ser visto e ele vem a ser invisível. Os erros são rapidamente reconhecidos e rapidamente entregues à correção para serem curados, não escondidos. Tu serás curado do pecado e de toda a sua devastação no instante em que deixares de dar a ele qualquer poder sobre o teu irmão. E tu o ajudarás a superar os equívocos, liberando da crença do pecado com alegria. 10. No instante santo, verás o sorriso do céu brilhando sobre tu e teu irmão, e derramarás a tua luz sobre ele, reconhecendo com contentamento a graça que foi dada a ti, pois o pecado não prevalecerá contra uma união para a qual o céu sorriu. A tua percepção foi curada no instante santo que o céu te deu. Esquece o que viste e ergue teus olhos com fé para o que agora podes ver. As barreiras no caminho do céu desaparecerão diante da tua vista santa, pois a ti, que eras cego, foi dada a visão e podes ver. Não olhes para o que foi removido, mas para a glória que foi restaurada, para que tu a vejas. 11. Olha para o teu Redentor e contempla o que ele quer te mostrar no teu irmão e não permitas que o pecado mais uma vez se erga para cegar os teus olhos. Pois o pecado quer manter-se separado dele, mas o teu Redentor quer que olhes para o teu irmão como para ti mesmo. O teu relacionamento agora é um templo de cura, um lugar onde todos os que estão cansados podem vir e descansar. Aqui está o descanso que nos espera a todos após a jornada. E ele é trazido para mais perto de todos pelo teu relacionamento. Tópico 4. Os obstáculos à paz. 1. À medida que a paz estende do fundo de ti para abraçar toda a filiação e lhe dar descanso,
ela encontrará muitos obstáculos. Alguns deles tu tentarás impor. Outros parecerão surgir de algum outro lugar, dos teus irmãos e de vários aspectos do mundo exterior. No entanto, a paz gentilmente irá cobri-los, estendendo-se para os que vêm depois, completamente desobstruída. A extensão do propósito do Espírito Santo para outras pessoas a partir do teu relacionamento, para trazê-las gentilmente a Ele, é o caminho através do qual Ele alinhará os meios e a meta. A paz que Ele deposita dentro de ti e do teu irmão estender-se-á em quietude a cada aspecto da nossa vida, cercando a ti e ao teu irmão de felicidade radiante e da calma consciência da proteção completa. E vós carregais sua mensagem de amor, segurança e liberdade a cada um que se aconchegue no vosso tempo, onde a cura espera por ele. Vós não esperareis para dar-lhes isso, pois o chamarão e ele vos responderá, reconhecendo no vosso chamado o chamado por Deus. E vós o fareis entrar e dareis descanso a ele, como vos foi dado. 2. Tudo isso tu farás. Entretanto, a paz que já está profundamente dentro de ti, em primeiro lugar, tem que expandir e fluir através dos obstáculos que colocaste diante dela. Isso tu farás, pois nada do que é empreendido com o Espírito Santo é deixado por terminar. De fato, não podes estar certo de alguma coisa que vejas fora de ti, mas digo, podes estar certo. O Espírito Santo pede que lhe ofereças um lugar de descanso, onde tu descansarás nele. Ele te respondeu e entrou no teu relacionamento. Não queres retribuir agora a amabilidade do Espírito Santo e entrar em um relacionamento com ele? Pois foi ele quem ofereceu ao teu relacionamento a dádiva da santidade, sem a qual teria sido para sempre impossível apreciar o teu irmão. 3. A gratidão que deves a ele só pede que a recebas por ele. E quando olhas com gentil amabilidade para o teu irmão, estás contemplando a ele, pois estás olhando para o lugar onde ele está e não para o que está à parte dele. Tu não podes ver o Espírito Santo, mas pode ver os teus irmãos verdadeiramente. E a luz nos teus irmãos vai te mostrar tudo o que precisas ver. Quando a paz em ti tiver sido estendida para abranger todas as pessoas, a função do Espírito Santo aqui terá sido realizada. Existirá, então, alguma necessidade de ver o que quer que seja? Quando o próprio Deus tiver dado o último passo, o Espírito Santo reunirá todos os agradecimentos e toda a gratidão que lhes tiver oferecido e os depositará gentilmente diante do seu Criador, em nome de seu Filho Santíssimo. E o Pai os aceitará em seu nome. Que necessidade poderia existir de ver o que quer que seja na presença da sua gratidão? Letra A. O primeiro obstáculo, o desejo de ficar livre da paz. 1. O primeiro obstáculo, através do qual a paz tem que fluir, é o teu desejo de ficar livre dela, pois ela não pode se estender a não ser que tu a conserves. És o centro a partir do qual ela se irradia para fora para chamar os outros para dentro. És a casa, a sua morada tranquila, a partir da qual ela alcança gentilmente o exterior, mas sem jamais te deixar. Se queres deixá-la sem lar, como poderia ela habitar dentro do Filho de Deus? Se ela quer se espalhar por toda a criação, tem que começar contigo e, a partir de ti, atingir todo aquele que chama e levar-lhe o descanso através da união contigo. 2. Por que irias querer que a paz ficasse sem lar? O que pensas que ela tem que deixar de ter para habitar contigo? Qual parece ser o preço que não estás disposto a pagar? A pequena barreira de areia ainda se ergue entre tu e o teu irmão. Tu a queres reforçar agora? Não te é pedido que a abandones só para ti mesmo.
Cristo te pede isso para Ele mesmo. Ele quer trazer a paz a todas as pessoas, e como pode Ele fazê-lo, exceto através de ti? Permitirias que um pequeno muro de areia, uma parede de pó, uma diminuta barreira aparente ficasse entre os teus irmãos e a salvação? E, no entanto, esse pequeno resquício de ataque que ainda valorizas contra o teu irmão é o primeiro obstáculo que a paz em ti encontra no seu caminho. Essa pequena parede de ódio ainda quer se opor à vontade de Deus e mantê-la limitada. 3. O propósito do Espírito Santo descansa em paz dentro de ti. No entanto, ainda não estás disposto a deixar que ele se una a ti totalmente. Ainda te opões à vontade de Deus, apenas um pouco. E esse pouco é o limite que queres impor ao todo. A vontade de Deus é uma, não muitas. Não há oposição a ela, pois não há nenhuma outra além dela. Aquilo que ainda queres guardar por trás da tua pequena barreira e manter separado do teu irmão parece mais poderoso do que o universo, pois quer deter o universo e o seu Criador. Essa pequena parede quer esconder o propósito do céu e mantê-lo fora do céu. 4. Empurrarias a salvação para longe daquele que dá a salvação? Pois foi isso o que vieste a ser. A paz não poderia se afastar de ti, assim como não poderia se afastar de Deus. Não tenhas medo desse pequeno obstáculo. Ela não pode conter a vontade de Deus. A paz fluirá através dele e unir-se-á a ti sem impedimentos. A salvação não pode ser mantida longe de ti. Ela é o teu propósito. Não podes escolher a parte disso. Não tens nenhum propósito à parte do teu irmão, nem à parte daquele que pediste ao Espírito Santo para compartilhar contigo. A pequena parede cairá, quietamente, sob as asas da paz, pois a paz enviará os seus mensageiros a partir de ti a todo o mundo. E as barreiras cairão diante da sua vinda com tanta facilidade quanto serão superadas aquelas que tu interpuseste. 5. Vencer o mundo não é mais difícil do que superar a tua pequena parede. Pois no milagre do teu relacionamento santo, sem essa barreira, todos os milagres estão contidos. Não há ordem de dificuldades em milagres, pois todos são o mesmo. Cada um é uma gentil vitória sobre o apelo da culpa pelo apelo do amor. Como é possível que isso deixe de ser realizado onde quer que seja empreendido? A culpa não pode erguer barreiras reais contra isso. E tudo o que parece estar entre tu e o teu irmão tem que cair, devido ao chamado ao qual tu respondeste. A partir de ti, que respondeste, aquele que te respondeu quer chamar. A sua casa é o teu relacionamento santo. Não tentes ficar entre ele e o seu propósito santo, pois esse propósito é o teu. Em vez disso, permite que ele estenda em quietude, o milagre do teu relacionamento a todas as pessoas nele envolvidas, assim como ele foi dado. 6. Há um silêncio no céu, uma feliz expectativa, uma pequena pausa de contentamento pelo reconhecimento do final da jornada, pois o céu te conhece bem, como tu conheces o céu. Não existem ilusões entre tu e o teu irmão agora. Não olhes para a pequena parede de sombras. O sol ergueu-se acima dela. Como pode uma sombra manter-se afastada do sol? Do mesmo modo, as sombras não podem mais manter-se afastadas da luz, em que terminam as ilusões. Todo milagre não é senão o fim de uma ilusão. Tal foi a jornada, tal foi o seu fim, tal o seu fim. E na meta da verdade que tu aceitaste, todas as ilusões têm que terminar. 7. O pequeno desejo insano de ficar livre daquele que convidaste a entrar, empurrando-o para fora, não pode deixar de produzir conflito. À medida que olhas para o mundo, esse pequeno desejo sem raízes e flutuando sem destino pode aterrissar e pousar brevemente em qualquer coisa, pois agora não tem mais propósito algum. Antes que o Espírito Santo entrasse para habitar contigo, ele parecia ter um propósito grandioso. A fixa e imutável dedicação ao pecado
e aos seus resultados. Agora ele não tem nenhum objetivo, vaga sem rumo, sem causar nada mais além de interrupções diminutas no apelo do amor. 8. Esse desejo com o peso de uma pluma, essa ilusão diminuta, esse resquício microscópico da crença no pecado, é tudo o que resta do que antes parecia ser o mundo. Já não é mais uma barreira inexorável para a paz. Seu vagar sem destino faz com que seus resultados pareçam ser ainda mais erráticos e imprevisíveis do que antes. No entanto, o que poderia ser mais instável do que um sistema delusório organizado rigidamente? Sua aparente estabilidade é a fraqueza que o perpassa, que se estende a todas as coisas. A variação a que o pequeno resquício induz meramente indica seus resultados limitados. 9. Quão poderosa pode ser uma pequena pluma diante das grandes asas da verdade? Pode ela opor-se ao voo de uma águia ou impedir o avanço do verão? Pode ela interferir com os efeitos do sol de verão sobre um jardim coberto de neve? Vê com que facilidade esse pequeno vestígio é erguido e carregado para longe, para nunca mais voltar. E despede-te dele com contentamento, não com pesar, pois ele, em si mesmo, não é nada e nada representava quando tinhas uma fé maior na sua proteção. Não preferes saudar com boas-vindas o sol de verão, ao invés de fixar o teu olhar no floco de neve que desaparece e tremer na lembrança do frio do inverno?